Vamos lá então fazer as discussões novas, são propostas para segunda-feira, né? Hoje é terça, ontem eu fiz um canal também, estava assistindo bastante dor, então não consegui fazer as discussões novas aqui de ontem. Então eu vou adiantar tudo e fazer hoje, bom, vou recuperar tudo, né? Na verdade, fazer hoje os temas novos e também os temas de revisão, né? Eu vou fazer primeiro os novos e depois os de revisão. Geralmente eu faço na ordem contrária, mas agora eu acho que estimula bastante fazer isso aqui, né? Então vamos lá. A gente vai ver lúpus, manifestações clínicas, né? Conhecer as manifestações cutâneas e articulares no lúpus, entender a associação entre cerusites e lúpus, reconhecer o acometimento hematológico no lúpus, reconhecer as manifestações neuropsiquiátricas no lúpus, né? Então tem bastante coisa aqui no lúpus, são 11 segmentos que a gente vai observar. E aqui já a foto clássica, né? Aqui já tem a foto clássica do lúpus, né? O rash malar, o eritema malar. Mulher de 26 anos comparece a consulta ambulatorial com queixa de lesões cutâneas em face que surgiram há 8 meses. O único tópico que fez foi pomada contendo neomicina e bacitracin, que é a nebacetin, né? Sem melhora alguma das lesões. Nega lesões em outras áreas do corpo. Considerando o quadro clínico descrito e o exame dermatológico da paciente, trata-se de qual lesão alimentar, características secundárias e principal hipótese diagnóstica. Então, né? Placas eritematosas com discreta atrofia, descamação malar e discromia em dorso nasal, sugerindo lúpus cutâneo, né? Essa é a nossa lesão. Vamos dar uma olhada aqui mais na descrição, né? Placas eritematosas, então eu tenho eritema com discreta atrofia, dá para ver que há atrofia nessa região da pele, e descamação na região malar. Discromia aqui no dorso nasal, olha que interessante, né? Então perde a cor aqui, sugerindo lúpus cutâneo, né? Então vamos para o próximo. Olha o tamanho dessa questão. Mulher de 32 anos de idade fazia uma viagem de ônibus quando subitamente começou a proferir frases desconexas e aos gritos acusou outro passageiro de ter roubado seus pertences. Então tem um episódio aqui de alucinação, né? Tem um episódio delusional. O motorista do ônibus precisou interromper a viagem para tentar controlar a situação. No decorrer da viagem, os passageiros perceberam que se tratava de um comportamento anormal e a mulher foi levada para um hospital geral. Detectou-se como antecedentes que a paciente vinha com quadro de tosse improdutiva há cerca de 3 meses, astenia e perda de cerca de 3 kg nesse período. Foi então realizada a radiografia de tórax, que mostrou infiltrado bilateral em ambas as bases pulmonares. A paciente já havia feito uso de 2 esquemas antibióticos e realizado a pesquisa de Barr. Foi negativa, tendo-se optado por iniciar esquema rifapicina, isoniazida e pirazinamida mais etambutol há cerca de 30 dias. Após a avaliação, o psiquiatra reiniciou risperidona e clorpromazina, sem melhora do quadro neuropsiquiátrico nas apenas 48 horas de internação. Tem que parar aqui. Alguma das medicações, se não me engano, é o isoniazida que faz isso. Há um dia, a paciente apresentou convulsão tônico-clônica generalizada. Hoje, no terceiro dia de internação, a paciente se encontrava febril, desorientada, espaço-temporalmente, apresentando delírios e alucinações. As pupilas estão simétricas e reagentes. A força está preservada e não há rigidez nucal. Existem úlceras indolores em cavidade oral. Há presença de sinovite nas articulações das mãos, punhos e joelhos e notou-se eritema violáceo em região malar bilateral e na base do nariz, né? Essa é a nossa lesão, né? A lesão que sempre chama atenção aqui. O INEP foi lá em 2016, né? O INEP foi bastante generoso nesse sentido, né? Então, não tem muito o que andar aqui, né? Lúpus eritematoso sistêmico. Vamos dar uma olhada aqui nos exames para ver se a gente pensa em alguma coisa interessante. Então, essa mulher vai ter um certo grau de anemia, né? Então, a gente vê aqui, ó, hemoglobina 8,5, né? Essa anemia é a despeita de hemólise, então se eu olhar para a bilirrubina eu vou ter certa elevação, ó, mas aqui a gente não tem bilirrubina, não está trazendo para mim. E eu já tenho provavelmente aqui uma lesão renal nessa paciente, né? A gente vai ter que olhar bem aqui
para a TFG dela, para poder entender que tipo de lesão é essa daqui. A gente tem hematúria e proteinúria. Quando tem hematúria é nefrite, né? Uma afetação aí que é um pouco aguda, né? E certas medidas precisam ser tomadas nesse sentido. O diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico é baseado em critérios clínicos e autoanticorpos característicos. Em relação às manifestações clínicas, assinale a correta. As deformidades articulares se manifestam em mais de 70% dos casos. Acredito que não. A manifestação cardíaca mais frequente é a miocardite. Se não me engano, bom, eu acho que é afetação valvular. Neurite óptica pode evoluir para a cegueira e a neuropatia periférica não é critério diagnóstico. E aí, a neuropatia periférica não é critério diagnóstico? Se não me engano, é duro em dizer. Eu acho que a neuropatia periférica é critério diagnóstico, sim. A neurite óptica pode evoluir para a cegueira? Por que não, né? Um processo inflamatório é isso aí, né? Neurite óptica pode evoluir para a cegueira. Então a neuropatia periférica, sim, é um critério. Vamos dar uma olhada se ele... Ah, não, ele não cita aqui os critérios. Aí, ó. Nos últimos critérios de 2019, a neuropatia periférica não é critério. Nos critérios de 2012, era um critério, né? Eu não lembro mais o nome desse grupo de critérios. A adolescente é trazida à consulta por mudança do comportamento, conversando muito pouco com ideias persecutórias, alucinações visuais e queixando-se de cefaleia. Vinha há 2 meses com investigação de febre intermitente, fadiga, artralgias em membros inferiores, hepatomegalia e perda de peso. O diagnóstico clínico mais provavelmente relacionado com essas manifestações é astrocitoma de fossa posterior, não, né? Meningoencefalite herpética, lúpus. Meningoencefalite herpética com um quadro tão arrastado assim, né? 2 meses de... Quem é aquele... Cadê? Onde é que ele tá dizendo 2 meses mesmo? Vinha 2 meses com investigação de febre intermitente, não, né? Muita coisa. Psicose maníaca depressiva. Como é que psicose traz febre, né? Não tem como, né? Então só pode ser lúpus. Astrocitoma de fossa posterior, como a gente não conhece a lesão, né? Astrocitoma de fossa posterior. Aqui eu teria talvez aí alguma afetação, do sistema piramidal, será? Por compressão ali na frente, num segundo momento. Poderia ser, né, um astrocitoma fazendo... Mas se não me engano, o astrocitoma é um tumor que tem crescimento bastante lento, né? Que tem aquele centro necrótico no segundo momento. Então, não é uma síndrome paraneoplásica de astrocitoma, né? Mulher 24 anos, há 2 meses apresenta dor, edema e rigidez maior que 1 hora em mãos, punhos, ombros e joelhos. Relata sono não reparador, fadiga e alguns episódios de temperatura entre 37 e 38. Uma febre, né, subfebril aqui, intermitente provavelmente, né, alguns episódios, né, então quer dizer que para e volta, isso aí é intermitente. Exame físico bom estado geral, temperatura axilar de 37,5, edema caloridor em cotovelos, punhos, segunda e quarta metacarpofalangianas, bilateralmente, né? Joelhos e tornozelos, pontos dolorosos, tender points, 14 de 18, né? Então toda vez que a gente está, eu não vi a gente estudar nenhuma outra coisa que citasse essa ideia de tender points, né? A não ser lúpus, né? Síndrome de fibromialgia com febre, né? Acho que não encaixa. E febre é o exame físico com poliartrite com tender points positivos, né? Vamos ver aqui, ó. A presença de tender points não é exclusiva da fibromialgia. A dor na fibromialgia é difusa e precisa ter duração maior que 3 meses. Além disso, a fibromialgia pode estar associada a uma série de outras condições, incluindo as doenças reumáticas imunomediadas como o lúpus eritematoso sistêmico.
Por outro lado, a presença de poliartrite e queixa de febre chama a atenção para uma doença sistêmica, sendo o lúpus eritematoso sistêmico o diagnóstico mais provável. Mulher, 24 anos de idade, deu entrada no PS com dispneia hemóptise há 3 horas. Comorbidades e uso de medicações, exame físico, frequência respiratória de 35, frequência cardíaca de 103, saturo 87, ausculta pulmonar com estertores, crepitantes bibasais, radiografia de tórax, infiltrado pulmonar difuso. Já tem bastante achado aqui na afetação cardíaca nessa paciente. Mulher jovem, né? Questãozinha do R3 aí que é pra acabar com a gente. Hemoglobina. Hemoglobina 9,5, né? Então já é aqui também mais um achado, né? Leucócito 12.000. Linfócito 600. Plaqueta 78.000, né? Então eu tenho uma policitopenia aqui. Bom, menos leucócito. Creatinina 1.2 ainda não chegou afetada. E a HL, né, mostra que ela está inflamada, né, tem recrutação de células de defesa acentuada. Bilirrubinas diretas e indiretas normais. FAN 1 para 1280, ANCA 180, padrão perinuclear. C3 e C4 consumidos, né? É uma característica aqui do lúpus, consumir complemento. Urina 1, proteínas 2,75. 2,75 gramas. Hemácia 123 mil na urina aqui, né? Então eu tenho hematúria. E leucócito 47.000. Após 24 horas, evolui com insuficiência respiratória, necessitando de intubação orotraqueal e queda da hemoglobina para 6. Qual é o diagnóstico mais provável? Good Pasture. Good Pasture faria sentido aqui, né? Tem uma afetação renal, tem uma afetação pulmonar com infiltrado difuso. Só que não tive epistaxe aqui. Mas, né, como a gente sabe que a gente está falando de mulher jovem com síndrome pulmão-rim, quadro respiratório agudo, infiltrado difuso na radiografia, proteinúria e alteração do sedimento urinário, exames que mostram anemia, linfopenia, plaquetopenia, fã homogêneo e PANCA 1,80 com consumo de complemento. Dicas: fã homogêneo sugere a presença de anticorpo anti-DNAsa, anti-DNA-DS, antinucleosoma ou antihistona. Todos estes muito específicos para lúpus. Associado ao consumo de complemento e demais queixas clínicas, fica fácil o diagnóstico. Houve tentativa de pegadinha pelo PANCA positivo. Lembrar que fã homogêneo pode dar PANCA positivo, sendo difícil a distinção caso o laboratório não realize a técnica da formalina. Além disso, nas vasculites ANCA associadas não há consumo do complemento, né? Eu ainda não estudei essas vasculites que eles estão mencionando aqui. Mais uma questãozinha de R3, né, sobre o lúpus. Lúpus já não é difícil o suficiente, ainda coloco como umas questões da Unifesp de R3. Sobre manifestações hematológicas do lúpus eritematoso sistêmico, qual a alternativa correta? Anemia é a manifestação hematológica mais comum, principalmente de etiologia autoimune por autoanticorpos IgA. Eu não sei se é por autoanticorpos IgA, mas eu marcaria isso aqui sim. Na anemia hemolítica autoimune, exames complementares mostram reticulocitose, DHL elevada, bilirrubina indireta elevada e aptoglobina elevada. Poderia estar correta também. Eu não sei com relação à aptoglobina aqui. É o que me chama mais a atenção, talvez. A plaquetopenia autoimune geralmente responde adequadamente à corticoterapia, porém, no desmame gradual do corticoide é comum sua recorrência, o que indica associação com outro imunossupressor. Leucopenia associada com linfopenia é uma manifestação hematológica comum que, por predispor infecções graves, deve sempre ser tratada com imunossupressores em doses altas. Plaquetopenia pode ocorrer no curso da doença e os casos leves na ausência de sangramento ativo devem ser tratados com corticoide oral em dose alta. Aí bem difícil, né?
Plaquetopenia autoimune geralmente responde adequadamente à corticoterapia, porém no desmame gradual é comum sua recorrência. Indica associação com outro imunossupressor. Vamos ver os comentários aqui. Tá, anemia é a manifestação hematológica mais comum, principalmente de etiologia autoimune por autoanticorpos IgG. Aí aqui na B, o que estava incorreta era a aptoglobina mesmo, né? Então, tem todos os outros achados, mas a aptoglobina está baixa e não alta. Foi o que eu pensei ali. D aqui. Não há indicação de tratamento de leucopenia e linfopenia isoladas em pacientes que não façam infecções de repetição. Tá. Não há indicação de tratamento da plaquetopenia em casos leves. Geralmente o tratamento está indicado em casos abaixo de 30 mil, né, na contagem, mesmo na ausência de sangramentos. Tá. USP, aí R1 de novo. Uma menina com 10 anos de idade apresenta febre há 2 dias associada a artrite nos joelhos e tornozelos, nódulos subcutâneos no couro cabeludo e hiperemia de palmas e mãos. De palmas das mãos, né? O quadro evoluiu para movimentos coreicos, né? Coreia de Sydenham. Ou não é de Sydenham, né? Eu gostaria de dizer aqui febre reumática. Exames realizados mostraram anemia, plaquetopenia, hematúria microscópica e ASLO 250. Diante do exposto, assinale a opção que apresenta o diagnóstico mais provável. Eu tenho mais vontade de dizer febre reumática do que lúpus aqui, né? Mas, como a gente sabe que a gente está estudando lúpus. Mas vamos ver aqui. Na febre reumática, os nódulos subcutâneos não ocorrem tipicamente em couro cabeludo e não há manifestações renais ou hematológicas. Né? Tá aí, né? A gente está falando aqui de anemia, plaquetopenia, hematúria microscópica, né? Não tem essas afetações aqui quando eu estou falando de febre reumática, né? Não posso misturar, porque eu estou esperando que as duas possíveis coisas possam acontecer depois da minha infecção pelo estreptococo, que é GNPE, ou febre reumática. Mas não vão acontecer as duas coisas. São as duas coisas possíveis, mas vai acontecer uma delas, né? Então, na febre reumática a gente não tem essa afetação renal que a gente está esperando na GNPE, né? E aí, pensar em lúpus, né? Ou é um paciente que tem febre reumática mais GNPE, né? Se fosse isso aí, não ia ter que estar aqui na opção não somente febre reumática, né? Mulher de 26 anos relata aqui, há 45 dias, apresenta febre e dor tipo pleurítica em base esquerda. TC de tórax. Mostrou derrame pleural. A troxintese evidenciou líquido amarelo citrino com DHL 450 e proteína 3.5, né? Então aquele fluido lá, a gente tem essas condições. Dosagem de adenosina deaminase era de 50. Foi iniciado esquema com RIP e após 40 dias não houve melhora, parecendo poliartrite. Foi um positivo com padrão homogêneo, sedimento urinário telescopado com hematúria glomerular, proteinúria e presença de cilindros hemáticos. O diagnóstico mais provável, nesse caso, será tuberculose com doença por imunocomplexos, né, se depositando lá no meu rim, ou lúpus, que está sendo induzido pelo esquema RIP, ou ela nem tinha tuberculose e foi um mau diagnóstico. E aí? Lúpus que está sendo induzido pelo RIP. Ó, a adenosinaminase aqui, deaminase, é bem específico, né, para tuberculose. Então acho que não, mas não era então. Sintomas anteriormente descritos provavelmente já faziam parte do quadro de lúpus, uma vez que não houve melhor tratamento para a tuberculose. Após 45 dias surgiram novos sintomas. Embora a isoniazida aí, ó, a isoniazida mesmo, utilizada no tratamento de tuberculose, possa estar associada ao lúpus induzido por droga, este raramente apresenta manifestações renais. Tá. Então já é mais uma informação aqui para a gente ter em mente, né, de que aqui a gente tinha aqui de fato uma apresentação que no início podia ser
que chamasse mais atenção no sentido da tuberculose, né? Aí foi tentado o tratamento da tuberculose. A paciente, a gente esperava uma melhora dessa paciente, né? Sobretudo por ser jovem, e ela não melhorou. E aí, não melhorou. Começou com afetação renal importante, né? E aí tem FAM positivo, poliartrite, né? A gente pensa em lúpus, e aí não seria lúpus, não seria um lúpus induzido por droga, porque nessa modalidade aqui da doença do lúpus, a gente raramente tem afetações renais, né? Raramente vai ter glomerulonefrite, que está sendo descrito aqui no nosso caso, né? Então, sedimento urinário heteroscopado, com hematura glomerular, presença de cilindro hemático, né? Isso aqui é afetação renal direta, que é produzida pelo lúpus, né? Proliferativo difuso. Complicado. Um pouco aqui sim, né? Na serosite eu vou colocar que não. Sentimento hematológico, não exatamente. Afetações neuropsiquiátricas também não exatamente, né? Acertou bastante questão, só errei duas. Mas eu sei que eu não domino as ideias, né? Doença de mama aqui tem 10 questões, então vou deixar para fazer no outro time.